A Deus, aleluias. Diga glória a Jesus. Senhor, manifesta-te, meu Deus, com poder nesta noite. Manifesta-se, amado, a tua glória. Senhor maravilhoso, quebra, meu Deus, todos os impedimentos. Flui, Senhor amado, que a tua palavra venha a vivificar, restaurar, produzir vida, Senhor, vida em abundância, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos ter batismo nas águas todo último domingo do mês, que será domingo que vem. No penúltimo domingo nós temos a ministração para quem vai se batizar. Se há alguém que quer se batizar domingo que vem, pode ir com os presbíteros para a ministração da palavra de Deus. Diga glória a Jesus. O irmão Benjamin já está indo lá para a frente, o irmão Sérgio já está lá. Quem quiser se batizar domingo que vem, é só estar ali com os presbíteros. Senhor amado, em nome de Jesus clamamos, manifesta, meu Deus, o teu poder e glória, vivifica-nos, em nome de Jesus, rompe as cadeias que nos prendem, conhecereis a verdade vos libertará. Opera, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis, capítulo 1. Jesus quer falar com você. Já falou nesta noite, pelos cânticos, pelos instrumentos, pela orquestra, pelos louvores, pelas orações. Agora o Senhor quer falar pela sua palavra. Você precisa da palavra de Deus. Fala isso para o irmão do lado. Você precisa da palavra de Deus. A nossa relação com a palavra de Deus é de necessidade. Não de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio 8:3. 2 Timóteo 4 diz que pregues a palavra, que instes a tempo e a fora de tempo. Este instes quer dizer insistir. Precisamos ouvir a palavra de Deus. Segundo livro de Reis, capítulo 1. Depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-zebub, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias Tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Senhor amado, fala, meu Deus, conosco nesta história, deste evento que aconteceu no passado, mas o Senhor é o mesmo Deus eternamente, a Tua palavra é a mesma palavra, a condição humana é a mesma, e a nossa dependência de Ti continua sendo a mesma. Por isso, Senhor amado, instrui-nos, edifica-nos e liberta-nos nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Fala para um lado assim: o Senhor vai falar contigo. Bendito seja o Senhor. O Senhor mostra uma pessoa prestes a abandonar tudo. E o Senhor quer tocar no teu coração, o Senhor quer tocar na tua alma, o Senhor quer te livrar desta loucura. Ainda é tempo, o Senhor te diz assim: ainda é tempo de acordar. Glória a Deus. O Senhor diz que ainda dá para consertar o que você fez de errado. E o Senhor diz assim: não acrescente erros aos já praticados. O Senhor te diz assim: ainda dá para consertar. Meu Deus eterno, Deus de poder e glória, glória a Jesus, louvado seja o Senhor. Irmãos, o Senhor fala de uma pessoa que nesta semana sentiu-se morrer, teve assim sensação física, mal-estar horrível,
de morte. E o Senhor te disse que Ele te livrou da morte. Te livrou mesmo porque o Senhor tem muita coisa a fazer na tua vida. O Senhor quer te curar completamente, o Senhor quer te levantar. Louvado seja Deus. Irmãos, estamos aqui nesta história. O rei de Israel, cuja capital era Samaria, nesta época aqui, o país já estava dividido em dois. Israel era o nome da parte do norte, cuja capital era Samaria, como já dito. O rei Acabe, um dos piores que existiram em Israel. Diga glória a Jesus. Casado com Jezabel, ele fez muitíssimo mal. Ele foi contemporâneo do profeta Elias, mas acabou morrendo, e seu filho Acasias tomou o seu lugar. Irmãos, o reino do norte sempre foi desviado de Deus, nunca se corrigiu, até que o Senhor, lá pelo ano 720 e poucos, fez com que eles fossem para o cativeiro pelo império da Assíria. Foram para o cativeiro e nunca mais voltaram. Depois, a outra história que temos do cativeiro da Babilônia é apenas o reino do sul, que era o reino de Judá. Este sim, que era alternadamente com reis bons, reis ruins, alguns tementes a Deus e outros não. Irmãos, vamos entrar aqui na história. Lemos só 4 versículos, mas 4 versículos que falam tanto. Em primeiro lugar, morreu o rei Acabe. Quer dizer, a morte é uma realidade. Até os ricos morrem, até os reis morrem. Diga glória a Jesus. Fala para nós assim, é uma realidade. Irmãos, e nós lutamos contra a morte todos os dias. O salário do pecado é a morte. Romanos 6,23. O pecado nos mata e vai nos matando ao pouco. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João 10,10. O Senhor quer reverter em nós os efeitos do pecado. Jesus quer te dar vida. Fala isso para um lado, Jesus quer te dar vida. Irmãos, o mundo está muito desequilibrado, muito enlouquecido, e as coisas, os temores e a alteração do clima e os problemas políticos no mundo que não se resolvem, pelo contrário, só se agravam. Irmãos, e é muita coisa para a nossa estrutura humana que é frágil. Por isso, irmãos, que nunca se viu tanta gente com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico, com problemas psiquiátricos, problemas psicológicos. Irmãos, isso é gravíssimo. Só Jesus. Fala para nós assim, só Jesus. Irmãos, e esses problemas afetam crentes também, sabe por quê? Nós também somos frágeis, nós somos de barro. Fala para nós assim, você é de barro. Você se acha grande coisa, meu filho, você é de barro. Diga glória a Jesus. Nós somos frágeis. Salmo 103,14. Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos pó. Salmo 6,2. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou fraco. Sara-me, porque os meus ossos estão perturbados. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Salmo 40,17. Irmãos, somos fracos, somos frágeis, por isso nós precisamos do Senhor. Irmãos, e a forma como Deus age com os crentes é assim: não somos mais do que ninguém, não somos melhores do que ninguém, sofremos as mesmas coisas que o mundo sofre, só que nós nos refugiamos em Deus, e o Senhor nos levanta, e o Senhor nos dá vitória, e nós passamos pelas situações, elas não nos destroem. O Senhor nos levanta. Dá uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, pessoa do mundo tem depressão, se enfia nos remédios. Melhora um pouco, depois só muda os remédios e fica assim meio grogue, e vai levando o resto da vida, de vez em quando recai, de vez em quando melhora, fica tudo daquele jeito. Irmãos, crente também tem depressão. Só que passa, ele continua firme no Senhor, sofre muito problema mental, muito problema interior, muito problema emocional, mas ele resiste, ele não se afasta do Senhor, ele não deixa Jesus. Aliás, isso não está em discussão. Diga glória a Jesus. Ele fica firme no Senhor. Irmãos, e isso passa, e depois que passa, o crente fica melhor do que antes.
Irmãos, o Senhor nos dá o poder da ressurreição. Efésios 3:10, para que possamos conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação das suas aflições. Diga glória a Jesus. Passamos por isso, mas o Senhor nos levanta. Entramos, a primeira coisa que o texto fala é de morte, mas irmãos, o Senhor quer reverter isso na nossa vida. Irmãos, não tem emprego, o dinheiro difícil, muitas contas, o mundo hoje está muito complicado, são muitos gastos, e as pessoas vão ficando doentes por causa disso. Você precisa de Jesus. Fala isso para o lado, você precisa de Jesus. Jesus vai curar a tua alma, curar a tua mente. Tem muita gente doente nesse mundo, irmãos, e o mundo faz isso em nós. Quanto mal que este mundo já nos fez. Mas tem uma boa notícia: Jesus vai te tirar daqui. Fala para nós assim: Jesus vai tirar você daqui. Glória a Deus, glória a Jesus. Irmãos, daí o versículo 2: caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que ele tinha em Samaria. Irmãos, vamos começar a história do começo. Acasias, em primeiro lugar, construiu um quarto alto. Já naquela época eles faziam construção em andares. Os reis que tinham dinheiro, eles faziam construções de pedra, como era o templo de Jerusalém, e a pedra depois era forrada por dentro e por fora com madeira. Eles compravam madeiras de qualidade, eles tinham técnicas de conservação de madeira. Aliás, isso até Noé já tinha recebido instrução de Deus em Gênesis 9, muito antes disso aqui. Então eles conseguiam conservar esta madeira. Diga glória a Jesus. Aliás, irmãos, o mundo de moderno não tem nada. Encontrei um conhecido que passou um tempo na Espanha. Ele disse que na Espanha as casas de madeira têm 500 anos. Fala assim, misericórdia. Porque eles têm uma técnica de conservação de madeira. A madeira dura 500 anos. Irmãos, mas isso já tinha, que Noé já usava isso. Então, este rei construiu uma casa de andares. Então ele que fez um quarto alto. Irmãos, isso aqui é um fato histórico. Isso aqui realmente aconteceu. A Bíblia não tem fábula nenhuma. A Bíblia tem histórias verdadeiras. Mas Deus deixou com que essas histórias fossem escritas de tal forma que nós podemos tirar lições. Então, sem ofender o texto, nós podemos tirar conclusões. O que significa isso? Construir um quarto alto. Espiritualmente, irmão, significa fazer alguma coisa que é demais para nós. Isso significa ensoberbecer-se. Isso significa procurar coisas que são mais do que a nossa capacidade. Irmãos, uma coisa que nós não gostamos de admitir: nós não temos capacidade para todas as coisas. Principalmente os mais jovens, eles se acham assim muito capazes. E uma lição doída de aprender é quando você descobre que não tem capacidade para algumas coisas. Irmãos, às vezes a pessoa vai assim: não, eu dou um jeito, eu acho assim que eu sou até bom nisso. Mas, irmãos, até que chega a duras conclusões que tem coisa que você não é bom, e para falar a verdade, tem coisa que você é muito ruim. Fazer misericórdia. Então, irmãos, essa história de construir um quarto alto significa esquecer-se da sua estrutura. Esse rei fez um quarto que era alto demais e acabou caindo. Irmãos, está escrito no livro do profeta Obadias, diga glória a Jesus. O povo de Edom, Deus disse: se tu fizeres, eu te unindo nas estrelas, de lá eu te derrubo, diz o Senhor. Também o povo de Edom era um povo soberbo, soberbíssimo, que se engrandecia, que se achava melhor do que todos, e fazia coisas que eram demais para a sua própria capacidade. Irmãos, que nem o homem fica com este desenvolvimento tecnológico, mas, irmãos, nós não fomos feitos para isso. Irmãos, sabe por que tem muita doença em nós? Porque Deus fez, diz lá Eclesiastes 7, Deus fez todas as coisas retas, mas os homens procuraram muitas invenções. Diga glória a Jesus. Irmãos, existem aqueles animais que são velocíssimos, jaguatirica, lince, eles correm a 110 km por hora. São bichos, um é até do Brasil, outro lá da África. São velocíssimos.
Irmãos, nós temos 2 pernas e não... capaz, 110 por hora, capaz. Fazer misericórdia. Nós fomos feitos em velocidade para andar. Daí o homem constrói um carro que anda a 200 por hora. Só que sabe de uma coisa? Você não foi feito para isso. Fala isso para um lado, você não foi feito para isso. Irmãos, tem muito problema que a gente nem sabe a razão, mas está aí. Daí entramos num carro que fica andando muito rápido, não fomos feitos. Irmãos, isso mexe com a nossa cabeça, isso mexe com a nossa estrutura. Daí entra num avião que voa a 900 quilômetros por hora. Daí tudo pressurizado. Nós não fomos feitos para voar. Aliás, é fácil de perceber. Fazem misericórdia. Diga glória a Jesus. Irmãos, então, o homem faz coisa que é demais para ele mesmo. Ele se esquece de sua estrutura. Irmãos, nós começamos na vida profissional, 20 e poucos anos, e a pessoa vai trabalhando e vai se enfiando no serviço, e entra às 7 da manhã, e daí sai do serviço, vai para o estudo, daí chega às 11 da noite, daí chega em casa, vai dormir às 1 da manhã, daí levanta às 5, e vai. Não, irmãos, na cabeça da pessoa ela acha assim, eu sou jovem e está tudo 10. Uma hora vai dar algum crepe. Fala assim, viu? Você não foi feito para isso. Você está como o rei Acasias construindo um quarto alto demais para você. Diga glória a Jesus. Mas o texto começa falando sobre soberba, sobre projetos ambiciosos demais. Romanos 12, não ambicioneis as coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Diga glória a Jesus. Salmo 131, olha, o homem segundo o coração de Deus, que ele dizia, Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram, eu não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas elevadas demais para mim. Diga glória a Jesus. Irmão, sabe qual é um problema muito grande no homem? O nosso pensamento é muito mais rápido que o nosso corpo. Então nós alimentamos a nossa mente com muitas informações e o nosso corpo não tem estrutura para tanta coisa. Então tem um descompasso entre a tua mente e o teu corpo, e isso dá doença. Aliás, é uma expressão antiquíssima, esquizofrenia, quer dizer, ficou rachado, ficou repartido, a pessoa quebrou no meio. Fala em misericórdia. Irmãos, isso acontece com crentes, isso é terrível. Irmãos, olha o que Davi dizia assim, eu não me exercito em coisa grande demais para mim. O que ele dizia, eu me enxergo, eu sei o meu tamanho, eu sei o que eu posso. Então, irmãos, ele não ficava assim com altas elucubrações teológicas, porque ele sabia que ele não tinha estrutura para aquilo. Agora, irmãos, o crente do século 21 é curioso, xereta, faz misericórdia, fica se metendo, fica comprando uns livros mais mirabolantes. E tem problema de mentira, e tem problema de inveja, os problemas mais rasteiros do mundo, mas ele está lendo assim, os altos escalões da teologia. Fazem misericórdia, fica um crente esquizofrênico. Fazem misericórdia, sabe muito mais do que tem condição de resolver. Construiu o quarto alto demais. Irmão, Jesus está falando aqui nessa noite. Outra coisa, irmãos, ele caiu. E caiu por quê, irmãos? Diga glória a Jesus. Porque não tinha segurança. Diz ali, caiu pelas grades de um quarto alto. Os comentários dizem o seguinte, Deuteronômio 22:8 diz que quando alguém fizesse uma casa de andares, tinha que fazer uma casa com segurança, tinha que fazer uma casa com parapeitos, tinha que fazer uma casa com grades. E o sentido original desse texto significa, o rei se descuidou da segurança, tanto que ele caiu lá de cima. Fala assim, misericórdia. Porque, irmãos, ele se achava muito seguro, ele achava assim que não tinha tontura, que ele não tinha vertigem, que não tinha nada, que ele estava muito jovem para isso, pois despencou lá de cima. Irmãos, e a lei dizia, Deuteronômio 22:8, que era para se cercar de todas as precauções. Jesus está falando aqui, fala para o mundo lá do cercar-se de todas as precauções. Irmãos, quando eu era mais jovem ainda do que eu sou hoje, diga glória a Jesus,
A minha cabeça funcionava assim: eu faço a obra de Deus, então, nem que eu faça umas loucuras assim, mas Deus gosta tanto de mim que Ele vai sair correndo atrás, cobrindo as minhas loucuras, porque eu sou eu, né? Fala assim, misericórdia. Irmãos, descobri a duras penas caindo de alguns quartos altos. Fazem misericórdia. Não é assim. Você faz a obra de Deus, faça direito. Fala para nós assim, faça direito. Pastor, eu trabalho muito. Trabalha direito. Pastor, eu trabalho muito, não tenho tempo para isso. Arranje, porque se não arranjar, você vai levar ainda na cabeça. Fala assim, misericórdia. Irmãos, tome todas as precauções. Foi uma das tentações do diabo para Jesus: se joga daqui abaixo. E Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Tome todas as precauções. Você está fazendo coisas temerárias na tua vida. Jesus te fala hoje: tome as devidas precauções. Acorde. Irmãos, estava escrito na lei, o rei só não leu, ou se leu, achou que não era para ele. Ele de certo achou que era para plebe, rude, ignorante. Ele era rei. Mas rei também cai da janela. Fala assim, misericórdia. Irmãos, o Senhor está falando aqui, o rei se esqueceu da palavra de Deus. Irmãos, e outra, a desobediência dele voltou-se contra ele mesmo. Fala para o irmão do lado: a tua desobediência se volta contra você. Diga glória a Deus. Você se esquece de algum pormenor, isso vai se voltar contra você. Irmãos, diz ali, versículo 2, ele caiu, o rei despencou lá de cima, fala para um lado assim, acidentes acontecem. Diga glória a Jesus. Irmãos, eu conheci um irmão, ele já partiu, ele já está com o Senhor. Esse irmão dizia assim, ele lia um versículo de Jó, de uma tradução para o português duvidosíssima, porque as novas versões traduzem o versículo muito diferente. Então esse irmão dizia assim: acidente não acontece com um crente. Se um crente sofre acidente, é porque ele está em pecado. E a mulher dele, que era uma mulher piedosíssima e muito crente, morreu de acidente. Fazem misericórdia. Mas por isso que a pessoa tem que cuidar com as palavras, porque as palavras também voltam. Fala assim, misericórdia. 1 Pedro 3, quem quer amar a vida e ver os dias bons, guarde a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparta-te do mal, faz o bem, procura a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Diga glória a Jesus. Acidentes acontecem. Irmãos, outra coisa que eu pensava: eu faço a obra de Deus, então comigo não vai acontecer nada. E aconteceu várias coisas, irmãos, porque acidente acontece com qualquer um. Pois Paulo não fazia obra de Deus, e o navio que ele estava sofreu quase um naufrágio, que todo mundo teve que sair nadando para ir dar numa ilha, que era a ilha de Malta. Diga glória a Jesus. Acidentes acontecem. Fala para nós assim: acidentes acontecem. Irmãos, e sabe qual que é o problema? O crente, porque é crente, ele acha que com ele não pode acontecer nada. Irmãos, mas é uma coisa que Deus não admite. Irmãos, está escrito no livro de Eclesiastes: acontece tudo igualmente a todos, tanto ao que sacrifica, quanto ao que não sacrifica. Irmãos, porque se Deus a nós, crentes, nos isentasse de todas as coisas, o mundo inteiro se convertia só para não ter problema. Deus não faz isso. Deus permite com que o crente passe por todas as circunstâncias, para ser luz a brilhar em toda e qualquer circunstância, e também para provar a firmeza da tua fé. Diga glória a Jesus. Uma irmã que era minha conhecida de vários anos atrás, estava indo para o interior do Paraná e bateu o carro. Cá entre nós, bateu o carro porque ela estava ultrapassando num lugar que não tinha visibilidade alguma. Veio um outro carro, ela teve uma batida frontal. Misericórdia. Falei assim, misericórdia. E essa irmã era crente, inclusive ela profetiza. Ela ficou assim furiosa. Ela chegou na cidade de origem furiosa. Por que Deus deixou acontecer isso? Ela foi orar na casa de uma outra irmã que era profetisa,
que não sabia da história, o Senhor já tomou a irmã e disse assim: fique feliz por estar viva, porque era para ter morrido. Fazer misericórdia. Irmãos, acidente acontece, tem que tomar todas as precauções, e às vezes mesmo com as precauções, os acidentes acontecem, e daí, você vai deixar de Jesus por causa disso? Pergunta para um lado: vai deixar de Jesus por causa disso? Você quer Jesus ou um seguro de vida? O que você quer? Diga glória a Deus. A salvação é eterna. Irmãos, o Senhor passa conosco em todas as situações. Foram para a fornalha de fogo, mas Jesus foi junto. Diga glória a Deus. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, o que acontece? O acidente com o rei. Irmãos, acidentes acontecem. Eclesiastes 9:12. Os homens se enlaçam no mau tempo, que de repente recai sobre eles. Eclesiastes 7:14. No dia da prosperidade goza, mas no dia da adversidade considera, porque Deus fez um em contraposição ao outro, para que o homem não ache do que tem que vir após ele. Em outras palavras, para que o homem não fique se achando. Diga glória a Jesus. Irmãos, os homens se enlaçam no mau tempo. Este que é o problema. Irmãos, conheço muitos crentes que começaram a servir ao Senhor e estavam bem quando tudo estava mais ou menos bem. Mas quando este crente sofreu um problema, um acidente, a morte de alguém na família, doença grave, ele entrou numa crise seríssima. Fazer misericórdia. Irmãos, mas quantas pessoas na palavra de Deus que sofreram isso? Irmãos, Jó perdeu 10 filhos. Nós gostamos de dizer: mas Deus deu tudo em dobro. Irmãos, pai sofre o que morreu, pode dar 20 no lugar, mas os 10 que foram não voltam mais. Ele sofreu aquilo. Diga glória a Jesus. Mas ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, e ainda na minha carne eu verei a salvação de Deus. Irmãos, essa história, os homens se enlaçam no mau tempo. Irmãos, nós precisamos nos preparar, nós precisamos buscar a Deus. Eclesiastes 12:1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Aquela tempestade lá de Mateus 7, cai tanto na casa da rocha quanto na casa da areia. Cai tempestade sobre qualquer um. Fala isso para o mundo lado. Cai tempestade sobre qualquer um. Irmãos, este que é o problema de muitos crentes. Eles não se recuperam. Aconteceu uma tragédia, mas levante a cabeça, busca o Senhor vai te dar vitória, o Senhor vai te fazer superar isso. O céu é para sempre, essa vida é passageira, isso aqui já acaba. Você precisa superar. Jesus está falando hoje. Fala para o mundo do lado: você precisa superar. Diga glória a Jesus. Irmãos, 1 Pedro 3 diz: dando honra à mulher, que é o vaso mais fraco. É a Bíblia que diz isso. Você pode espernear o quanto quiser, a Bíblia diz isso, é verdade. A mulher é o vaso mais fraco. Uma das coisas nas mulheres que é mais fraco são as emoções. As mulheres têm emoções mais frágeis, por isso que os problemas afetam mais as mulheres. Mas, irmãos, tem uma coisa nas mulheres que as ajuda muito. Quando a mulher tem um problema, por exemplo, morre um filho, ou uma doença grave, ou perde um emprego, alguma coisa assim séria, a mulher sofre mais, mas a mulher fala mais. Ela fala mais de si, ela se abre, ela se expõe, ela conversa. Por isso, irmãos, que as mulheres acabam superando. Agora, irmãos, os homens têm emoção mais forte, é a Bíblia que diz isso. Tem emoção mais forte. Mas, irmãos, por os homens serem fechados quando é um problema sério, ou uma doença séria, ou uma falência, irmãos, os homens se abatem e não se recuperam mais. Sabe quando você vê assim um homem entregue na vida? Fazer misericórdia.
ele não consegue superar, porque ele não se abre de jeito nenhum. Jesus está falando hoje aqui. Falam assim, Jesus está falando. Não está aqui este rei. Irmãos, porque este rei foi até consultar, ele queria consultar Deus, ele só foi procurar na fonte errada. Mas, irmãos, esse homem estava longe de ser um homem piedoso. Em seus dias de saúde, jamais ele ia fazer isto. Filho do rei Acabe, filho de Jezabel. Irmãos, ele só fez isso porque ele ficou fragilizado. Irmãos, isso acontece muito com os homens, os problemas fragilizam. Mas só que o homem é assim, quando o problema fragiliza, fragiliza mesmo. Daí desmonta. Mas Jesus monta de novo. Diga glória a Deus. Olhe para o irmão do lado, vê se você está com cara desmontado e diz para ele assim, Jesus vai te montar de novo. Diga glória a Deus. Glória a Jesus. Jesus está aqui. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, este rei ficou fragilizado. Ficou até querendo ouvir revelação. Ele adoeceu, irmãos. O problema, a doença, que era uma doença física, se tornou uma doença de alma, de espírito, uma doença interior. O problema entrou mesmo e o problema fragilizou. Aliás, irmãos, era o que falávamos no início. Este é o problema do mundo. Somos frágeis, o mundo está muito rápido, o mundo está muito violento. E os problemas acabam nos atingindo. Mas graças a Deus, nós temos um Deus. Fala para um lado, você tem um Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o que aconteceu com este rei? Precisava de uma palavra de Deus. No seu problema de saúde, ele percebeu que o problema era grave. Ele foi tomado de sede espiritual, de fome espiritual. Diga glória a Jesus. Irmãos, todos têm. O problema é que alguns descobrem isso tarde demais. O filho pródigo descobriu a tempo, pôde voltar para a casa do pai. Mas as virgens loucas descobriram fora de tempo, não dava mais. Mas todos têm necessidade espiritual e todos, uma hora ou outra, acabam se despertando para isso. Se tem alguém aqui que não se despertou, só espero que desperte a tempo. Fala assim, misericórdia. Irmãos, sede espiritual. Irmãos, e este homem, ele precisava de uma revelação. Ele precisava de uma palavra revelada de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, aqui nós entramos neste assunto para encerrar essa meditação, mas assunto importantíssimo. Qual que era a necessidade deste rei? Um homem depravado, um homem perdido, um homem entregue às feitiçarias, mas de repente com uma profunda necessidade espiritual. Ele precisava ouvir uma palavra do próprio Deus. Irmãos, e não seria como hoje nos diz assim, ouvir um versículo. Não, precisava ser algo na direção do Espírito Santo, algo vivificado pelo Espírito Santo, algo de Deus mesmo. Diga glória a Jesus. Tinha que ser o versículo certo, na hora certa. Diga glória a Jesus. Irmãos, e isso todos nós precisamos. Provérbios 29:18, não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas, irmãos, o problema... Obrigado. Glória a Jesus. O problema... Há não muito tempo, tivemos já uma pregação num domingo sobre isso. Queremos hoje ver um outro lado da mesma questão. Irmãos, nós temos necessidade... Nós falamos há uns domingos atrás, há uns 7, 8 domingos, sobre o problema da falsa profecia, do espírito de engano. Irmãos, hoje vamos ver um outro lado dessa questão.
Sabe por que a falsa profecia nos perturba tanto? Porque nós precisamos de revelação de Deus. Diga glória a Jesus. Agora, olha o problema deste rei. Veio um problema sério, ele não estava preparado, ele não tinha estrutura nenhuma para isso, ele se desesperou, e o que ele sabia, que ele tinha aprendido da mãe dele, era procurar as feitiçarias, e ele foi procurar esse Deus chamado Baal-zebub. Baal-zebub pode também ser traduzido assim, Beelzebu. Assim, misericórdia, é o mesmo. Eu não estou brincando, é verdade. Formas em misericórdia, quer dizer, ele foi cair nas mãos do diabo. Ele querendo ouvir uma palavra de Deus, cai nas mãos do diabo. Por quê? Ele já tinha se desviado de ouvir a lei, de ouvir a revelação de Deus. Ele sabia que tinha profeta em Israel. O profeta Elias era vivo em seus dias. Obrigado. Mas, irmãos, nos dias em que ele estava bom, ele não soube se preparar. Fala para um lado, você tem que se preparar. Meu amado, você tem que se preparar. Irmãos, a tua vida está assim, mais ou menos. Tem problema, mas não são assim tão graves. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor hoje. Busque ao Senhor nesta semana. Leia mais a Bíblia, ore mais. Irmãos, tempo de vaca gorda é tempo de ajuntar nos celeiros, porque as vacas magras virão. Diga glória a Jesus. Tem que ter ajuntado no celeiro. Irmãos, tem que ajuntar espiritualmente, tem que ter estrutura em Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, porque quando vier a necessidade espiritual, você vai conseguir procurar no lugar certo. Você não vai sair precipitado, você não vai sair assim desesperado, não. Você consegue esperar, e ainda que venha alguém trazer uma palavra torta, por mais tentadora que seja essa palavra, você consegue ainda discernir. Diga glória a Jesus. Mas para isso precisa ter preparo. Diga glória a Deus. Irmãos, todos nós em nossa vida, é comigo assim também, é com você também, nós temos necessidade. Irmãos, tem hora que nós precisamos que Deus nos fale. Nós precisamos que Deus nos diga. Irmãos, às vezes o que Deus vai dizer nós já sabemos, mas como é bom ouvir de novo. Diga glória a Jesus. Mas para isso, meu amado irmão, tem que ter uma bagagem espiritual. E esta bagagem se consegue no dia a dia com Deus. Diga glória a Jesus. Tem que ter lastro. Como os navios têm que ter um lastro, porque senão eles afundam, senão as ondas derrubam o navio. Então eles têm que ser pesados. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, o Senhor está falando aqui hoje conosco. Diga glória a Deus. Irmãos, o problema deste rei, procurou na fonte errada e morreu. Sabe quando a pessoa está mal e procura no lugar errado, ela está mal e fica bem pior? Meu amado, não. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor quer despertar a nossa busca espiritual, mas despertar do jeito certo. Fala para o irmão do lado, despertar do jeito certo. Irmãos, nós precisamos dos dons do Espírito Santo, precisamos das revelações de Deus. Mas se não tiver este lastro, vai ser uma tragédia. Diga glória a Jesus. Você precisa ler a Bíblia todos os dias. Irmãos, quando acontece uma doença grave, daí que ler a Bíblia, irmãos, não adianta. Tiago 3,18, o fruto da justiça semeia-se na paz. Irmãos, é por experiência própria. Já tive gente da família com problema sério no hospital. Irmãos, levei a Bíblia tudo, mas quem diz que você consegue ler com profundidade? A alma fica muito perturbada, a alma está muito aflita, e quando você lê com a alma aflita assim, você não consegue penetrar. Diga glória a Jesus. Isso é só quando a vida está pelo menos, mais ou menos tranquila. Diga glória a Jesus.
Então o tempo é hoje. Fala para nós assim: o tempo é hoje. É tempo de buscar a Deus. Você quer que Deus fale com você? Nas revelações, nos sonhos, nos milagres de Deus, Deus vai falar. Mas busque a Deus no teu dia a dia primeiro. Diga glória a Jesus. Tenha peso de Bíblia dentro de você. Irmãos, diz lá em Hebreus 6 que essa palavra é uma âncora segura e firme. Diga glória a Jesus. Irmãos, eu tive experiência. Irmãos, na nossa vida acontece coisa que nós nunca pensamos. Eu vou dizer aqui aos que são ainda mais jovens do que eu, diga glória a Jesus. Os que são jovens, sabe como que é a cabeça de jovem? Ele olha para frente assim, ele enxerga um futuro brilhante para ele mesmo. Fala assim: misericórdia. Irmãos, na nossa juventude nós não conseguimos sequer ter noção do que vai nos acontecer pela frente. Não estou querendo ser fatalista não, vai acontecer muita coisa boa, mas vai acontecer umas coisas meio atravessadas também. Pastor, você também é maldição? Meu filho, é maldição, é a coisa mais comum do mundo. Diga glória a Jesus. Irmãos, nós não temos noção. O que nos segura no momento da aflição é o tanto de Bíblia que nós já conseguimos colocar bem dentro de nós. Diga glória a Jesus. Irmãos, as virgens loucas, depois que já tinha saído o clamor do eis o noivo, elas saíram desembestadas procurando azeite. Até conseguiram, mas azeite emprestado, azeite falso. É que nem aqui o Baal Zebub. Fazem misericórdia. Então, irmãos, nesses momentos de aflição, está desempregado, não pensou que ia perder o emprego, perdeu, o coração, irmãos, entra em desespero. Daí a pessoa quer orar, ler a Bíblia e orar de madrugada, irmãos, a alma fica muito perturbada. Era para ter orado antes. Diga glória a Jesus. Irmãos, o que nos sustenta nessas horas que nós estamos aflitos por um problema, são aqueles versículos que sobem daqui para cá. Diga glória a Jesus. É Deus falando: rios de água viva fluirão do seu interior. Dê uma salva de palmas a Jesus. Meu Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, isso é incrível, por isso que precisa ler a palavra. Irmãos, a palavra de Deus tem um poder incrível. A hora que você lê, parece que não tem muito a ver com você. Você entende o sentido das palavras, não entende o que aquilo pode ser com você, mas valendo, valendo, valendo. Fala assim: valendo. Leia, leia, leia. A hora que a coisa apertar para o teu lado, é bem esse texto que vai vir na tua mente e vai te libertar, e vai trazer paz à tua alma, e vai trazer alívio para o teu coração. Diga glória a Jesus. Vamos ficar de pé. Louvado seja Deus, engrandecido seja o Senhor. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Deus. Irmãos, o Senhor, à luz desse texto, de tudo que foi falado, o que podemos entender que o Senhor está falando é que tem algumas pessoas que adoeceram em situações da vida, mas o Senhor quer te fazer superar o problema que te afetou. Foi morte de alguém, foi uma traição. O Senhor vai te fazer superar. Você tem Jesus, você é crente em Jesus, o Espírito Santo habita na tua vida. Feche os teus olhos.